Oi, Kátia, bom dia. Eu sou o Jonathan, sou estagiário de jornalismo da IGPM. A gente está aqui hoje porque em breve, em Rio de Janeiro, a gente vai ter o Dia do Farmacêutico, né? Essa é a forma que a gente encontrou para estar homenageando os servidores e chegou a sua vez. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você, a sua história. Ok, meu nome é Kátia Cristina Berleitner. Eu sou farmacêutica há 38 anos. Me formei em 85 pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, Araraquara. E atualmente, já fiz uma trajetória grande antes de chegar aqui na rede pública, mas atualmente estou só aqui na prefeitura. Você é de Bauru mesmo, de Araraquara? Não, eu nasci, cresci em Piratininga, fui para Araraquara para estudar na década de 80. De lá eu fui para São Paulo, morei lá 11 anos e em 1997 voltei para o interior e hoje moro aqui em Bauru. Ah, sim. E como foi que você entrou na prefeitura? Eu fui admitida em 24 de agosto de 2015, então eu já entrei um tanto tarde na prefeitura. E como foi sua trajetória profissional antes de entrar na prefeitura? Então, em São Paulo eu trabalhei muito tempo em farmácia de manipulação de fórmulas, trabalhei na Drogaderma, trabalhei em algumas outras coisas de início de carreira. Quando voltei para o interior, eu fui trabalhar na farmácia específica aqui em Bauru. Depois trabalhei com outras atividades, inclusive laboratório de patologia. E nesse meio tempo também comecei a dar aulas. Eu dava aulas para os cursos técnicos em farmácia, primeiro no Instituto Ranieri e depois no Senac. Então, durante 10 anos da minha vida como farmacêutica, eu também administrei aulas para os cursos técnicos em farmácia. Em 2015, quando eu assumi na prefeitura, eu ainda continuei um ano dando aulas e depois eu parei, agora me dedico integralmente à prefeitura. Certo. E como foi que surgiu o seu interesse em fazer farmácia? Você já pensava isso quando era menor? Foi mais no ensino médio? Na década de 80 a gente não tinha toda essa informação que a juventude tem hoje, né? Eu entrei muito jovem na faculdade, tinha acabado de fazer 17 anos e aos 16, quando estava no último ano do ensino médio, a gente tinha que escolher uma profissão. E a escolha foi entre duas matérias que eu gostava de estudar, que era Química e Biologia. Então, acabou optando pela Bioquímica, mas para ser bioquímico você precisava obrigatoriamente ser farmacêutico. Então, fui prestar a faculdade de Farmácia e Bioquímica. Certo. Eu queria saber como que é a sua rotina enquanto farmacêutico aqui na prefeitura. O farmacêutico na prefeitura, a principal atividade dele é o atendimento à população. Então a gente faz a dispensação de medicamentos mediante as receitas médicas que têm que estar de acordo com as normas de dispensação assinadas pelo secretário de saúde. E no meu caso especificamente, eu também acumulo a função de chefe de seção. Então, eu hoje estou responsável aqui pela unidade, pela farmácia, unidade de assistência farmacêutica Centro. E a minha rotina compõe não só zelar pelo atendimento à população, como também zelar pela infraestrutura e pelo acompanhamento das rotinas administrativas que a seção nos obriga. Então, a gente cuida também da parte de abono, de organização de férias, de atestados médicos, dos servidores. A gente faz todo um controle da dispensação para saber se saiu tudo direitinho nos conformes. A gente responde, enquanto farmacêutico responsável, para a Vigilância Sanitária e para o CRF, o Conselho Regional de Farmácia.
Cuida dos estoques, né, para que eles estejam sempre de acordo com o que está no sistema, que hoje a gente tem um sistema informatizado. Então eu tenho uma rotina que me mantém não só atenta ao que está acontecendo em termos de dispensação, dando apoio técnico farmacêutico, quanto também essas questões administrativas que a gente acumula quando está responsável pela unidade. Nossa, bastante coisa mesmo, né? Não imaginava que seria assim. Mas agora trocando um pouquinho de assunto, né? Eu vi um estudo e cerca de 89% dos brasileiros praticam automedicação. Eu queria saber de você, enquanto farmacêutico, o quanto isso é perigoso. A automedicação é extremamente perigosa. Ela pode tanto impedir, né, que uma doença seja diagnosticada, porque ao se automedicar você pode mascarar sintomas que seriam importantes no diagnóstico, quanto a automedicação pode causar inclusive reações muito sérias, né, e danosas para o indivíduo. Você pode ter desde reações alérgicas simples até um choque anafilático que pode levar a pessoa a óbito, né? Então a automedicação sempre foi um risco muito grande para a população. A gente, enquanto farmacêutico, a gente bate muito nessa tecla para tentar evitar a automedicação, né? Porque ela pode ser muito perigosa. Às vezes uma simples dipirona, se administrada a uma pessoa que já tem um histórico alérgico, ela pode levar a óbito, né? Então é um risco realmente muito grande. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura onde existem muitas farmácias, né? Perto do Paço Municipal mesmo tem uma esquina que tem 3 farmácias, uma de frente para outra. Você acredita que essa quantidade enorme de estabelecimentos que vendem remédios influencia e induz as pessoas a consumirem mais? Infelizmente, sim. Não era para ser, né? Em 2014 foi sancionada uma lei onde estipula que toda farmácia, antes de mais nada, é um estabelecimento de saúde. Com essa lei, foi dado aos farmacêuticos a possibilidade de ter um protagonismo maior dentro das farmácias e das drogarias. Porém, infelizmente, a gente tem também no Brasil essa cultura de que é um estabelecimento de saúde pela lei, porém é um comércio e é um comércio muito vantajoso. Então, as grandes redes ou mesmo as drogarias pequenas de bairros, elas visam o lucro, né? E o lucro vem através do comércio. O comércio, infelizmente, ele faz com que as pessoas busquem, né, uma indicação no balcão da drogaria. Essa indicação, infelizmente, acontece, né, a despeito de todas as normas, porque nós temos muitas normas da Anvisa, do Ministério da Saúde, do próprio Conselho Federal e Conselho Regional de Farmácia, desaconselhando essa prática, mas, infelizmente, a gente ainda vê isso acontecendo em todos os cantos do Brasil. Eu sei que não é simples assim, né? Mas eu queria saber se você enxerga alguma solução. Pode ser a longo prazo mesmo para esse problema. Bom, a solução a longo prazo seria facilitar mais ainda o tratamento médico para a população, né? Com o advento do SUS, eu acredito que houve um passo muito bom na direção da solução desses problemas, já que a dispensação de medicamentos de forma gratuita pelo SUS, ela só acontece mediante a prescrição médica. Ela foi inserida dentro do princípio da integralidade do SUS, que é atender o paciente na sua integralidade, né, desde o diagnóstico, prevenção até o tratamento, que é o acesso a medicamentos. Porém, a gente ainda vê muitas falhas, né? Então muitas pessoas ainda não conseguem o tratamento adequado através do SUS. Aqui em Bauru, eu acredito que até no estado de São Paulo, a gente tem uma situação um pouco mais privilegiada
nesse sentido. Porém, eu acredito que, olhando o Brasil como um todo, ainda existem muitas desigualdades. Então, aquele paciente que aqui consegue um tratamento médico, embora muitas vezes ainda não seja suficiente, em outros cantos do país deve ser ainda pior, né? Então, a gente acredita que a longo prazo, com a melhora dos atendimentos médicos, com uma oferta maior de atendimentos médicos, de prevenção de doenças, a gente consiga, no futuro próximo, melhorar. Acho que muito avanço já aconteceu, da época que eu me formei para agora, né? Mas ainda tem muita coisa para ser melhorada. Você, como farmacêutica, né, é da área da saúde, então não acredito que não tenha parado de trabalhar durante a pandemia de Covid-19. Eu queria saber para você como vocês agiam nessa época, né? Porque se especulava muito. Tal remédio cura, tal remédio é bom para o tratamento, muita desinformação rolando. Como foi esse período para vocês aqui? Olha, o período da pandemia foi um período muito difícil e muito desafiador, né? Na verdade, o mundo não estava preparado para a pandemia, ninguém sabia o que fazer exatamente, não era só aqui em Bauru, ou só no Brasil, no mundo todo. Cada um começou a buscar alternativas de tratamento que na verdade não existiam. Então, houve muita experimentação até que as vacinas começassem a ser realmente administradas e a pandemia fosse aos poucos diminuindo. Mas foi uma batalha diária para a gente conseguir fazer o atendimento ao público, fazer um atendimento que fosse seguro para o público e para a gente, enquanto servidor, que nós estávamos, né, como estamos na linha de frente. Mas foi tudo muito empírico. Eu acredito que todos os tratamentos que foram sugeridos, né, antes da vacina foram todos empíricos. Ninguém, na verdade, teve tempo para estudar, para poder avaliar um tratamento eficaz e colocar em prática. Não havia esse tempo. Então, todo mundo tentou aquilo que estava à disposição para tentar combater a doença. Mas até o advento da vacina realmente foi tudo muito experimental. E eu queria saber de você qual foi o seu maior aprendizado aqui dentro do serviço público, né? Alguns anos que você está aqui. Olha, o maior aprendizado foi melhorar a minha relação com o público. Eu sempre trabalhei com o público, mas na iniciativa privada. Quando eu vim para a rede pública, quando eu vim para o atendimento no SUS, eu aprendi muita coisa na questão da humanização, na questão de se colocar no lugar do outro, de entender as necessidades. O brasileiro em si, a população mais carente, eles dependem totalmente do SUS. Então eu aprendi que a saúde é tão valiosa, né? E felizmente, com o advento da assistência farmacêutica pelo SUS, eu aprendi que muitos que hoje estão atingindo uma longevidade, né, estão chegando a idades mais avançadas, se fosse há 30, 40 anos atrás, não estariam conseguindo chegar nessa idade, né? Então a população vem envelhecendo relativamente bem, pelo que a gente nota no atendimento, e graças à disponibilidade de medicamentos pelo SUS. Eu gostaria que você deixasse um recado aí para todos os servidores públicos da prefeitura. Olha, o recado que eu dou é o seguinte: eu trabalhei 30 anos na iniciativa privada e quando vim para o serviço público, né, eu tinha uma ideia do serviço público totalmente distorcida, como a maioria da população tem. E a mensagem que eu dou é aquela: faça sempre o seu melhor. Se existe um estigma em cima do servidor público, esse estigma precisa
cair, ele precisa mudar. E a gente só muda fazendo a nossa parte. Então, cada um de nós tem que sair de casa de manhã com a ideia de que eu sou um servidor, né? E como servidor, eu tenho que dar o meu melhor para a população que eu atendo. Atender com humanidade, atender com educação, com empatia e procurar sempre fazer o seu melhor. Certo. Eu queria agradecer pela atenção, pela disponibilidade e desejar para você um feliz dia do farmacêutico. Obrigada, eu que agradeço.